Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos abordar o Setembro Verde, que é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos, focando principalmente aqui no nosso programa de hoje no transplante de coração. E para falar justamente sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Câmara a cardiologista Joana Junqueira. Ela que é coordenadora do Programa de Transplante Cardíaco da Santa Casa de Misericórdia aqui na cidade de Porto Alegre. Então, doutora Joana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada pelo convite para participar do programa e falar um pouco sobre isso que eu acho que é que tem ficado muito na mídia aí com as últimas notícias, mas é um assunto que a gente tem que, acho que, repercutir bastante para que isso tenha um impacto, acho que importante aí nas nossas tarefas diárias aí como médico e para que mais pacientes se beneficiem aí, que nem o James. Obrigada. Com certeza a gente vai ouvir muito a palavra técnica aqui da doutora Joana. E também quem participa conosco aqui da nossa edição é o James Cassiano. Ele que é um importante personagem hoje no nosso programa, já que realizou um transplante cardíaco no ano de 2020 e também hoje faz parte de um núcleo de conscientização e apoio sobre a doação de órgãos ligado ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde. Então, James, seja muito bem-vindo também ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, Matheus. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante nesse atual momento, né? Que, aproveitando a oportunidade do tema hoje na mídia e vocês abrindo essa possibilidade para nós trazermos esse assunto aqui. Eu, particularmente, fico muito feliz com essa oportunidade. Nós também, para poder transmitir com bastante clareza, já que, como antecipou antes a doutora Joana, é um tema que veio à tona aí a mídia a partir das notícias envolvendo o apresentador Fausto Silva, o Faustão, e também o Setembro Verde, que vem chegando com essa campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. Então a gente vai começar aqui pelo James, eu quero começar com a sua palavra, na companhia da sua médica, né, que realizou, que acompanhou o seu processo do transplante de coração ainda em 2020. Então, James, se apresenta pra gente, como é que tu chegou a essa condição, a essa etapa da tua vida, né? E também falando um pouquinho de como funciona esse núcleo, que hoje tu é atual coordenador junto à Secretaria Estadual da Saúde. No 2019, dia 3 de maio de 2019, eu subindo a Borges de Medeiros com minha esposa e meu filho no colo, era uma sexta-feira, após uma chuva muito intensa, né? E a gente sabe que quando chove aqui em Porto Alegre é o caos. Então não tinha lotação, não tinha táxi, Uber não pegava aquele momento. Então a gente não tinha como subir. Então a gente estava subindo a Borges, nós morávamos na Zona Norte. E eu senti uma dor muito severa no peito. Como se estivesse realmente passando uma adaga no meu peito até as costas. E aquela dor me assustou. Mas até então eu segurei um pouquinho. Só fui no médico no outro dia. Chegando na emergência na Santa Casa, eu estava com a saturação bem baixa, eu achava que era uma crise de asma, especificamente. Esse foi o primeiro pensamento leigo, né? Quando eu cheguei na Santa Casa, eu estava com a saturação bem baixa, com a oxigenação muito ruim. Fui colocado no oxigênio, fiz um monte de exames e logo depois desse exame fiquei hospitalizado. Descobriram realmente que eu estava com um problema de coração muito severo. Chegaram na hipótese diagnóstica que era miocardiopatia dilatada, somente com 20% de fração de ejeção, 20% do coração funcionando. Então era muito grave, tanto que quando a médica que estava na emergência ela me deu a notícia, ela ficou bem assustada mesmo, assim, porque na condição que eu tinha 35 anos na época, e chegar nesse estágio já com 20% lá do coração funcionando, assustou também não somente ela, mas a mim e a minha família quando eu tive essa notícia, assim, né, Matheus? Isso mudou muito a minha história, a minha vida. Então fez todo um movimento diferente do que eu já vinha seguindo. E através disso, hoje, passei todo o tempo durante a espera. Eu especificamente entrei na lista fiz vários processos. Isso o pessoal está falando muito, como que foi, porque o Fausto entrou tão rápido nisso. Eu falo que eu precisei fazer um vestibular novamente para entrar na lista de espera do transplante. Não é algo simples, você chegou assim, está com problema cardíaco, o teu médico vai lá assim, não, tu vai entrar para o transplante. Não, tem que fazer um vestibular para poder entrar na lista, para poder receber o órgão quando for o momento, né? E até que chegou, como você mesmo falou, 2020, durante essa espera toda. Eu transformei meu quarto, eu fiquei hospitalizado durante 6 meses, porque eu não tinha condição física de sair,
Quando voltei, depois do primeiro diagnóstico, em maio, eu voltei para uma consulta, novamente um exame, e a eco viu que eu estava somente com 15%. Tinha diminuído em 3 meses 5% da minha condição de capacidade do coração. E isso eu transformei, eu fui buscar informações quando o médico disse, James, tu vai precisar fazer um transplante de coração. Bom, aquilo foi assustador para mim, eu olhei assim, nossa, pensei em vários momentos, o que eu vou fazer? Eu vou buscar informação. E infelizmente naquele momento os profissionais que estavam ali próximo a mim, me atendendo, eles não tinham tanto informação para me dar. E eu falei assim, nossa, os profissionais não tinham essa informação para me dar. O que eu vou fazer? Eu vou aprender a lidar com essa situação, usando a expertise da educação que eu tenho. Então eu comecei a divulgar a causa, busquei informações, estudei sobre a temática e transformei o meu quarto no hospital praticamente um estúdio onde eu fazia um diário de bordo, falando sobre a doação de órgãos, como que era a espera de um paciente esperando um coração no hospital, que não podia sair do hospital para nada, não saía do quarto sozinho. Eu precisava de acompanhamento da minha esposa, de acompanhamento dos profissionais da enfermagem. Então foi um processo muito longo de espera, mas eu não contabilizava o tempo. Isso era algo que eu tinha muito específico para mim. Então eu transformei tudo isso em informação e formação. Foi o que acabou hoje, é a minha área de atuação, que é a parte fui convocado pela secretária de saúde do estado, a secretária Arita, na campanha de setembro de 2021, ela me deu a missão, quero um núcleo que fale sobre essa situação. Cria, né? Ela tem um jargão dela que é muito interessante, que é o te vira. Vai lá, busca informação e traz isso para a gente mostrar tanto para os profissionais da área da saúde, quanto para a sociedade, no sentido de sensibilizar a sociedade para essa temática que é tão importante. Um processo longo, como tu disseste, mas que transformou a tua vida de maneira muito rápida, né? E a doutora Joana fez parte desse processo também, acompanhou. E eu pergunto, doutora Joana, para a gente iniciar nosso bate-papo, o que significa um diagnóstico de miocardiopatia? É isso? A gente tem uma condição que é a condição que leva ao transplante, geralmente, que é uma condição que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é quando o coração enfraquece, né? Então o músculo do coração não consegue dar conta adequadamente de suprir a demanda dos órgãos e ele enfraquece, o coração dilata e o coração cresce, né? Então a gente chama de coração grande também. Existem inúmeras doenças que fazem com que o coração enfraqueça e chegue à insuficiência cardíaca. Uma das condições é a miocardiopatia dilatada, né? Em algumas situações de miocardiopatia dilatada, a gente tem um contexto ou familiar, ou genético, ou alguma outra dano em função de outras doenças que faz com que o coração dilate. Em algumas situações a gente não acha essa condição específica, não se tem um diagnóstico, foi por um contexto genético, foi por uma doença inflamatória do coração como miocardite, foi por um infarto agudo do miocárdio. Então, em algumas situações a gente não tem tão claro, mas a gente sabe que a gente tem que atuar. Então, a gente tem um tratamento para que isso melhore. Nem todos os pacientes toleram, principalmente quando tem pacientes mais graves, às vezes não toleram o tratamento para insuficiência cardíaca, ou em algumas situações a gente tem que deixar o paciente hospitalizado com alguns remédios que a gente só tem dentro do hospital para que o paciente fique estável, né, para que ele não piore, né, que nem eu te disse que o coração não dá conta de perfundir os órgãos, né, então se a gente não tem essa perfusão tão adequada, a gente não deixa medicações com que o coração aumente a força de contração, a gente acaba tendo piora de função renal, piora de alguns órgãos, que às vezes não é uma coisa que seja possível fazer com que o paciente espere em casa, por exemplo, né? Então a gente dá esse remédio, o coração aumenta a força de contração, esse remédio fica na veia continuamente e às vezes daí nessa situação o paciente tem que esperar porque a gente tira a medicação e em geral em algumas horas a dias o paciente piora bastante. Então são condições, são várias variáveis tanto na avaliação que a gente tem para o paciente que vai ser colocado em lista, né? Tanto priorizado ou não priorizado, que a gente pode até falar um pouquinho depois, quanto também várias variáveis para a gente ver se não tem nenhuma contraindicação. Então, que nem o James falou ali, que é quase um vestibular, tanto assim, acho que da carga de informações que a gente passa para o paciente quando a gente está avaliando para transplante, né, que é muito termo técnico, a gente tenta sempre traduzir, mas é bastante informação de tudo que a gente avalia, né,
como tu bem sabe, são muitos exames que a gente faz, assim, então, paciente, eu digo que a gente olha do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Então, a gente olha quase todos os órgãos para ver se não tem nada que vá nos atrapalhar, né? Quando a gente oferece uma terapia, porque eu sempre falo para os meus pacientes que o transplante é uma terapia, não é uma cura, é um tipo de tratamento para insuficiência cardíaca. A gente sempre quer que o paciente fique bem, e é uma terapia agressiva, é um transplante, né? Claro que o paciente, se não tivesse a possibilidade de transplante, às vezes a gente não tem tantas outras opções, mas a gente sempre avalia pela questão ética, porque a gente, né, vai alocar um órgão de um doador para aquele paciente específico. Então a gente não pode ter nada que contraindique ou que atrapalhe o paciente depois, ou que aumente o risco do paciente morrer no pós-transplante. Então é essa avaliação que a gente faz, que é bastante extensa e às vezes cansativa. E em geral a pessoa que acaba internando acaba estando em outro contexto, nem o James falou, né? Ele acabou tendo um sintoma que levou ele ao hospital e desencadeou uma série de outras coisas que ele descobriu ali no meio do caminho, que impactam na vida dele, impactam na família dele também, e mais esse monte de informação e um monte de avaliação que a gente faz. Então, a gente também fala sempre que quando a gente está avaliando para transplante, o paciente tem que estar junto com a gente, né? A gente tem que estar remando no mesmo barco junto, porque senão a gente começa a não saber direito para onde que a gente está indo. Então é uma avaliação extensa, assim, e a gente se aproxima também muito dos pacientes, né? O transplante específico do James eu não acompanhei, mas a gente acompanhei o pós-transplante agora, que a gente faz aí esse acompanhamento em conjunto. Mas a gente acaba ficando muito próximo, é uma especialidade que a gente fica muito mais próximo do paciente do que muitas outras áreas que eu já passei também, né? Que a gente realmente tem que estar em cima, às vezes o paciente precisa vir no hospital, se o paciente vai para casa, às vezes eu mando umas mensagens para os pacientes perguntando, está tudo bem mesmo, está tudo certo, ficou tudo bem. Então a gente tem essa proximidade maior aí para que tudo fique bem, e porque a gente sabe que passar por tudo que se passa, né, no momento em que o coração enfraquece, que o paciente fica ruim mesmo, é uma trajetória difícil também, né, para o paciente. E para continuar tentando entender essa trajetória difícil e os impactos na vida, James, eu te pergunto, ali em 2019, quando tu teve esse sintoma mais agressivo, mais nítido, antes disso, tu teve alguns outros sintomas pormenores, algumas outras sensações? Foi algo de repente? E além disso, pós-transplante, tu voltou a fazer coisas mais rotineiras, mais simples, com mais segurança? Eu não tive nenhum problema cardíaco na família. Eu costumo dizer que minha família morre de velhice, né, de longevidade. Eu corria, eu gosto muito de vôlei, eu jogo, né, bastante. E em algum momento já não estava conseguindo fazer isso mais. Então eu estava pensando, olha, eu queria voltar ao meu corpo de 18 anos, é impossível, né? Mas aí eu estava começando, eu emagreci no período 18 quilos na época. Então era muito suava bastante, eu estava já com bastante cansaço físico, eu sentia um pouco mais de inchaço nas pernas, mas eu achava que isso era decorrência das atividades que eu estava fazendo com a tal jejum intermitente para poder emagrecer, porque queria voltar naquele processo de emagrecimento, né? Era o momento que eu estava tendo em crise com o meu corpo naquela época. E isso foi gerando essa situação. Não me sentia tão mal por isso, mas foi gerando a questão do cansaço. Chegou um momento que eu não conseguia subir a escada de casa. Pegar o meu bebê no colo, meu filho na época estava de 6 para 8 meses, eu não conseguia segurar ele porque eu não tinha força nos braços. Tomar banho, para mim, foi uma dificuldade. Me pentear, escovar os dentes, era uma dificuldade muito grande. Tanto que eu precisava, muitas vezes, de auxílio. E principalmente quando eu estava hospitalizado. E a minha esposa falava assim, tá, mas como você está desse jeito? Aí eu morava no prédio que era no 4º andar, que não tinha esse elevador. E subir aquilo. Subir com os ranchos, quando a gente ia no mercado fazer compras. Não tinha condição. Eu subia um degrau, parava. E ela falava, mas é muito estranho isso. Então eu comecei a sentir esses sintomas. O suor excessivo, o cansaço, os inchaços. Foram coisas que eu fui me alertando, mas achei que era decorrência da asma, porque eu fazia um tratamento. Até então era asmático, né? Então isso foi errando ali.
Mas eu sabia de como nós conhecemos nosso corpo, alguns mais especificamente, eu pensei, tem algo errado comigo. E é relacionado ao meu coração, mas eu fui deixando, achando que estava, porque eu achava que o uso da bombinha acelerava o meu coração. Então eu sentia muito essas situações assim. E isso ia me preocupando, mas eu fui levando. Eu estava fazendo adaptação do bebê na escola, saí do trabalho na época, trabalhava numa escola de aviação, no núcleo da pedagógico. Eu larguei a escola, conversei com a minha chefia na época, ela liberou para fazer a adaptação do bebê na escolinha. E logo após isso, quando eu adaptei ele na escolinha, foi quando eu adoeci. Então, esses sintomas foram recorrentes durante esse período ali. E depois da cirurgia, depois do transplante, nossa, Matheus, a doutora Joana está aqui de prova. Eu acho que eu sou um dos poucos, ela já disse isso, tá? Que eu sou o paciente que não incomoda, que não dá trabalho. Porque eu compro à risca tudo que tem que ser feito. É medicamento, é consulta, é exame. Então, assim, tem um processo posterior ao transplante. Porque eu penso, gente, era difícil ficar 6 meses hospitalizado sem ter condições de levantar, de tomar um banho, de pegar o seu filho no colo, sem condições de comer, um monte de situações porque você não podia comer em razão da doença. E hoje poder fazer tudo isso, poder caminhar, poder assistir o jogo do meu time, né, de coração, enfim, é prazeroso. Então eu tenho realmente um respeito muito grande por todo esse processo, pela família que doou o órgão para mim, tá? É uma promessa que eu tenho para essa família, que eu nunca vou deixar a memória dessa família, a ação dessa família, esse ato morrer, sabe? Porque ela me deu vida. E hoje eu faço o que eu faço, posso fazer, posso caminhar, posso falar, como eu estou fazendo aqui, e posso conscientizar as pessoas, porque esse ato foi muito importante para mim. Ótimo, rico depoimento. Acho que um gancho só do que o James falou ali, então, de todo esse processo, tem muito... a insuficiência cardíaca é uma doença super prevalente, né? E tem muitos pacientes, às vezes, que quando chegam para nós, às vezes até chegam meio tardios, assim, porque acaba reacomodando o dia a dia, né? Então jogava vôlei, mas começou a se sentir cansado, começa a achar que, eu tô mais velho, talvez não tô descondicionado. Começa a se autolimitar no dia a dia, e quando na verdade já pode ser um sintoma inicial, né? Inchou a perna, mas foi uma coisa pontual, depois melhorou, não dá muita bola. E a coisa às vezes pode ir progredindo, porque os sinais iniciais, eles são muito sutis mesmo. Então, a pessoa tem uma perda de tolerância ao esforço, ela começa a se reacomodar, então se ela subir uma lomba, às vezes ela vai por outro caminho, ela acaba, se a pé para fazer uma tarefa, ela acaba fazendo mais, achando outros mecanismos para não se cansar tanto. Então isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa importante de a gente alertar, porque hoje a gente consegue talvez prevenir um pouco da perda de função cardíaca para alguns pacientes, não é para todos, né? Quando a gente faz algumas intervenções um pouco mais precoces. Então isso acho que é um ponto crucial, assim, e enfim, só para complementar um pouco o que o James falou, que eu acho que é importante isso, desses sinais iniciais, fazer com que as pessoas procurem, porque às vezes a gente também está na rotina, tem outras coisas para fazer, não dá muita atenção, né, para a gente, porque a gente tem inúmeras outras coisas para lidar no dia a dia, mas isso é importante também, acho que salientar. Que não foi no meu caso, né? No caso, quando nós descobrimos, já estava muito avançado, já estava muito severa a situação, né? Então a intervenção tinha que ser Mas de qualquer forma, tu foi tentando encontrar justificativas para o teu possível sedentarismo ou cansaço excessivo, tu ainda foi tentando buscar, protelando, para depois buscar um diagnóstico, um tratamento, enfim. Doutora, você falava antes dessas inúmeras variáveis que envolvem insuficiência cardíaca. Lhe pergunto, dentre as várias condições que existem doenças que aceleram o processo do transplante e quais os critérios para acelerar esse processo? Tu diz para priorização assim, do paciente. Tá, porque a gente tem também, é muito variável, que nem eu te disse antes, né? A gente tem
inúmeras condições que geram insuficiência cardíaca, algumas a gente sabe que recupera um pouco mais rápido, outras a gente sabe que não recupera ou que, né, que é difícil de recuperar. Então, tem uma gama de doenças no meio da insuficiência cardíaca que levam à insuficiência cardíaca e algumas a gente tem um prognóstico um pouco melhor e a maioria delas, quando já tem um diagnóstico avançado, a gente não tem muito para onde correr. E algumas delas podem ir sendo feitos tratamentos menos agressivos. Podem ser menos agressivos, às vezes tirando o fator causal e tudo mais. Mas uma vez que a gente faz o diagnóstico, a gente vê que o paciente já tem uma doença mais avançada, né? Que se a gente, nem eu te disse, a prevalência de insuficiência cardíaca hoje ela é enorme, mas não é todo paciente que vai para transplante. A gente tem algumas condições que fazem com que o paciente avance. Então, alguns pacientes, que nem eu te disse, já não toleram medicações e alguns pacientes fazem essas disfunções orgânicas que eu te falei. Que a gente tem como para listagem se a gente vê que o paciente tem, sim, uma disfunção grave, que isso tem alguma repercussão e que o paciente está sintomático, porque a gente quer melhorar a qualidade de vida, né? E daí, se o paciente tem, né, então, uma insuficiência cardíaca avançada, que a gente pensa que vai listar esse paciente, quando a gente pensa em listar, são coisas bem específicas que fazem com que o paciente seja priorizado. Uma delas é se a gente tem alguma disfunção orgânica que faça com que a gente pensar que o coração não está dando suprimento adequado para o rim, ou se o paciente tem uma coisa que a gente chama de hipertensão pulmonar. Às vezes esses são pacientes mais graves que a gente acaba tendo que internar e fazer uma reavaliação um pouco melhor. Dentre as priorizações que a gente mais usa como priorização do paciente, se o paciente está muito grave, em UTI, em ventilação mecânica, em uso de inotrópico, que é um remédio que aumenta a função, a força de contração do coração, que é esse remédio que eu disse que a gente deixa endovenoso contínuo, o paciente fica recebendo continuamente. Essas são as características maiores que a gente tem para colocar o paciente em priorização, né? Porque a gente sabe que se esse paciente que está internado esperando um coração, que está em ambiente de UTI, que está com alguma disfunção orgânica, se a gente não conseguir um coração breve para ele, a tendência é ele piorar muito da sua doença em alguns dias ou às vezes meses, a gente não sabe. Isso é muito incerto e essa tendência, quando o paciente piora, a gente não quer levar o paciente para o ambiente de cirurgia, para um transplante cardíaco, numa condição muito ruim, porque daí a gente tem um desfecho desfavorável também da própria cirurgia. Então, esse contexto de uso de inotrópico, de paciente em ambiente de UTI e paciente, principalmente paciente que está em ventilação mecânica, que a gente diz por respirador mecânico, esses são os pacientes que a gente coloca no topo da lista, né? E outras variáveis, elas também nos ajudam, mas daí seriam já pensando na questão do doador, né? Então, variáveis que não ajudam a priorizar o paciente, mas às vezes ajudam a facilitar de a gente conseguir um doador, né? Então, tem o risco imunológico, que é uma avaliação que a gente faz, com anticorpos, que isso então faz com que a gente escolha um doador ou outro para aquele paciente. A tipagem sanguínea também, isso faz com que a gente também escolha um doador ou outro, tem que ter essa compatibilidade. Avaliar a compatibilidade. E também a questão do peso e altura é outra coisa que a gente faz. Então, eu não posso, um doador de 1,90 m, de 100 quilos, sei lá, não pode doar para uma pessoa de 50 quilos com 1,55 m, digamos assim. Isso é meio incompatível, então tem que ter essa compatibilidade de tamanho também. Então, eu digo que é um match que tem que ser muito bem ajustado, é um quebra-cabeça. Então, quando a gente recebe oferta de algum doador, a gente tem que encaixar direito para o paciente, né? A gente olha aqueles pacientes que tem em lista, a gente vem como a priorização, a prioridade que tem de cada um, mas a gente tem que ter o encaixe adequado para cada paciente, né? Então, não é veio o doador, vai ser para o primeiro da lista. Não, isso não é uma regra, né? Talvez vai ser para o primeiro da lista se atender todas as características para aquele paciente. Então, é uma avaliação bem minuciosa ali. Esse match, esse encaixe foi justamente uma das questões que levantaram toda essa polêmica envolvendo o Faustão, né? Que ele não seria o primeiro da lista, mas o mais compatível com o coração a receber. Porque tem isso que a gente que avalia, a tipagem sanguínea, a questão do tamanho, a questão dos anticorpos, esse da avaliação imunológica, né? Então, são coisas que a gente faz essa avaliação para ver se tem essa... Então, às vezes tem pacientes que
vem a oferta, para o primeiro não dá porque não tem compatibilidade de tamanho, para o segundo não dá porque não tem compatibilidade imunológica, para o terceiro não dá por isso. Às vezes a gente pula as pessoas da lista, mas isso não é pular, a gente está tentando achar a adequação de todas essas características para o paciente que está na lista. Por isso que o pessoal todo fala assim, que não é fila, né? É uma lista, porque a gente tem que avaliar para quem que é o encaixe adequado. Sim, encontrado o mais adequado para aquele momento. Exatamente. A gente, durante o preparo para o nosso programa aqui, a nossa equipe levantou alguns dados, claro, né? E a gente apurou que, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 1/3 dos pacientes que aguardam pelo transplante conseguem receber esse transplante em cerca de 30 dias e pouco mais da metade em até 3 meses. Mas o James disse que ficou aqui cerca de 6 meses ou mais hospitalizado, né, James? Quanto tempo levou até o dia que tu descobriu, que tu foi colocado na lista e o dia do transplante? Eu fiquei... Especificamente, eu entrei na lista dia 11 de setembro de 2019. Então, assim, foram 3 meses e 15 dias, mais ou menos. Tá dentro então, estou dentro da estatística. Da estatística também. Mas nesse período, vieram propostas de corações, vieram ofertas, né? Mas a minha equipe médica, o Dr. Leães, ele tinha um critério muito severo para mim. Porque tinha uns dados específicos, tamanho, a compatibilidade... Algumas, eu posso dizer que... Alguns critérios básicos, né, doutora, sobre essa questão. Tipo sanguíneo, tamanho, altura, peso do doador, que deveria ser muito parecido com o meu estado. Para avaliar né? a adaptação e possíveis rejeições também. Isso. Então foi bem esse processo de espera, assim, então... eu falei internação total, né? Foram 6 meses, mais 3 meses e 15 dias especificamente na espera, já em lista. A gente também apurou que aí, hoje no Brasil temos cerca de 350 pessoas na fila transplante cardíaco, né? Claro que esse número varia bastante, é de mês para mês que a gente faz esse levantamento, mas, doutora, eu lhe pergunto sobre essas possíveis rejeições. É comum em transplantes haver essas rejeições e ter que fazer uma nova cirurgia, um novo procedimento? Rejeição a ponto de levar o paciente para um novo transplante é muito difícil, né? A gente tem... Justamente por esses cuidados prévios feitos então, a gente faz uma avaliação toda. Essa questão imunológica é uma coisa que a gente avalia. Os imunossupressores a gente tem que estar sempre, que são as medicações que a gente dá para o coração não rejeitar, a gente tem que estar sempre, volta e meia, dando uma olhadinha, ver se eles estão nos níveis adequados. O paciente cuidando. O paciente cuidando. Às vezes tem paciente... E isso é uma coisa que eu às vezes falo. Às vezes tem paciente que rejeita mais, outros que rejeitam menos. Então, tem algumas variáveis que para alguns o caminho às vezes pode ser um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil, mas a gente sempre fica olhando. No primeiro ano é comum fazer rejeições, né? Então, e a gente faz uma pesquisa de rejeição silenciosa. Então, a gente faz no primeiro ano algumas biópsias cardíacas para ver se tem rejeição na lâmina, né? Então, a gente não espera o paciente ter sintoma ou a gente ter alguma repercussão no coração. A gente olha na lâmina se tem algum infiltrado que nos diga que aquele coração está passando por um processo de rejeição, e se a gente vê alguma alteração, ela tem vários graus, né, de acentuação, e a gente faz a intervenção adequada com a medicação. Então, como a gente faz esse segmento muito próximo, porque o risco maior de rejeição é no primeiro ano, em geral, a gente tem rejeições no primeiro ano, isso é comum de ter, né? Mas, em geral, é nas primeiras biópsias que a gente faz, porque é quando ainda está numa adaptação imunológica, e, em geral, ela é leve, então ela não é uma coisa preocupante. Quando ela é muito acentuada, sim, às vezes pode fazer com que o coração enfraqueça, tenha uma disfunção, e raros casos, às vezes, se tem retransplante, mas isso é uma coisa que é muito incomum, assim, de acontecer. Mas pode, se a gente achar que o paciente tem condições e tem uma avaliação adequada para ir para um retransplante, porque é uma nova cirurgia também, a gente pode, sim, recolocar o paciente em lista. Não é o mais habitual, mas isso pode acontecer. O mais comum é, sim, ter rejeições, mas elas são leves, né? Então, sempre que eu falo com os pacientes, né, se eu ligar dizendo que na primeira biópsia, na segunda biópsia teve alguma rejeição, não é para a gente ficar desesperado, a gente vai só adequar as medicações. Então, é comum, mas elas são leves. Quando elas são graves, a gente trata de uma maneira mais agressiva, e quando elas fazem com que o coração perca alguma função, às vezes mais agressiva a gente é. Mas para ir para retransplante é uma rara parcela, assim, dos pacientes que vão para retransplante.
E doutora, para a gente encerrar, uma das principais dúvidas que o público teve a partir desse caso envolvendo o apresentador Faustão, sobre a questão de lista, prioridade, critérios, enfim. A cirurgia, o transplante hoje de coração no Brasil é feito 100% via SUS? Quem é que faz a coordenação de todos esses procedimentos? Os transplantes, a gente, todos os pacientes, fila única, né? A gente só tem a fila via SUS, então... Só existe a listagem pelo SUS? Pelo SUS. A gente tem o paciente que a gente faz a avaliação, coloca em lista pelo SUS, o paciente fica nessa lista, e acho que uma coisa que é interessante a gente conversar é que quando a gente coloca o paciente em lista, não é eu que fico sabendo onde é que tem um doador que eu vou escolher para o meu paciente, né? Ele está em lista, o meu paciente, e eu recebo da central de transplante a sinalização de que tem um doador na minha área, né? Porque na minha área, porque eu não posso aceitar um doador de São Paulo, a gente não consegue, né? A gente tem um tempo para transplantar esse coração, e esse tempo é o que dita muito até onde a gente faz a captação do órgão do doador. Então, essa lista não é eu que escolho para quem eu vou colocar, eles colocam esse paciente, se esse paciente tem um match mais ou menos adequado, eles mandam para mim o paciente, o potencial, o doador, na verdade, e eu faço análise daí se é para o meu paciente que está em lista 1 ou se vai para a lista de outro hospital também. Então, a lista São essas ofertas que o James falava antes, que depois serão avaliadas pela equipe. Isso. E às vezes vem um paciente que é para o meu paciente que é o primeiro da lista, eu olho ver se é adequado ou não. Às vezes não é para o meu paciente da segunda lista, meu segundo paciente da lista. Pode ser um paciente que esteja em outro hospital, que também transplanta, e pode ir para esse outro hospital, ou se essa pessoa não quiser, vai para enfim, pode voltar para mim. Então, isso é dinâmico e não é a gente que faz essa avaliação. Então, o doador vem, a gente só faz a avaliação para ver se é adequado. A gente não pode aceitar uma coisa que não é adequada para o paciente da gente. E a gente está avaliando isso daí mais de perto. Só para complementar o que a doutora Joana está falando, esse processo se dá a partir da identificação da morte encefálica do paciente no hospital. O paciente tem suspeita de morte encefálica, né? Ela está lá na UTI ou chegou na emergência com um trauma muito severo, chegou lá, tem suspeita de morte encefálica. Nesse momento, nós, central de transplante, somos acionados. Tem um paciente aqui dentro que está entrando no protocolo de morte encefálica. Aí se dá todo um processo de investigação, se realmente aquele diagnóstico vai ser chegar ao final. Então se faz um monte de exames, são procedimentos de exames para chegar até esse diagnóstico. Chegou lá no final, deu match, realmente morte encefálica, aí entra uma comissão intra-hospitalar, que é a CIDOT, que faz a parte da entrevista com a família. Então a família vai ser entrevistada sobre essa questão, se eles são favoráveis à doação de órgão, quando já chegou no diagnóstico completo, final. Morreu, em morte encefálica. É muito diferente do coma, isso as pessoas se confundem bastante nesse processo, né, doutora Joana? Então, assim, quando chegou, morte encefálica, a CIDOT, entra um enfermeiro ou o médico que compõe, a psicóloga que compõe a CIDOT, faz essa entrevista, conversa com a família, chama numa sala reservada para ofertar a possibilidade dessa família ser doadora. Então, é um processo muito sutil e muito com carinho, se faz com carinho. Hoje as pessoas que trabalham nessas CIDOTs, trabalham por amor, né? Tem um processo bem grande agora de questões de valores que está sendo analisado, está em pauta para poder ser remunerado as CIDOTs, de melhorias na questões do repasse do assistir para as OPAs, para os hospitais, especificamente para as CIDOTs. Então tem esse processo também que está acontecendo. E é importante dizer que isso hoje eles fazem por amor, né? Eu acho que tendo um incentivo financeiro vai ajudar muito mais as pessoas a trabalharem com vontade. E você falou de dados do Brasil. Hoje no estado nós estamos com 16 pacientes em lista de espera para transplante de coração. Então são 16 pacientes aguardando um coração no estado. E melhor, mais ainda, para te deixar mais claro, não só são gaúchos, são pacientes também de outros estados. Porque nós transplantamos pacientes de outros estados, por ser referência. Então não é só gaúcho na nossa lista, são gaúchos e pessoas, são brasileiros, digamos assim.
Tem outros pacientes. Mas só para complementar, acho que da questão da morte encefálica, isso é uma coisa que acho que fica muito a dúvida e a gente tem dados ali da nossa central de transplante ali que mostra que o percentual de pacientes de morte encefálica que são doadores efetivos é 30%, não chega a 30%, é bem pouco, assim. E daí se tu vai analisar por que os pacientes não conseguiram ser doadores efetivos, a maioria das causas é por recusa familiar, né? E a maioria das causas é talvez por tu não ter conversado isso, talvez de uma maneira mais aberta. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. 45% das negativas da não efetividade da doação de órgãos hoje no estado é a negativa familiar por falta de conhecimento se a pessoa, o paciente era doador ou não em vida. Então a falta de o não consentimento não deixou essa clareza. Não deixou essa clareza. E hoje a gente está com vários mecanismos sobre essa situação, né? Então a importância de conversar com a família. Eu acho que já estou dando um recorte meio final, né? É conversar com a família, dizer que é doador de órgãos. Hoje a gente tem no estado os cartórios onde tem o registro. Tu pode ir até o cartório da tua cidade, do teu município e fazer uma declaração. É gratuito. Então, assim, todos os cartórios do estado estão trabalhando. É pioneiro no país, o cartório aqui no Rio Grande do Sul fazendo isso. Essa declaração fica em algum sistema do essa estado, declaração, governo? Isso, essa declaração do cartório, ela é gerada dentro de um banco de dados, onde somente a central de transplante tem esse banco de dados, tem acesso a essa informação. E no momento que se dá a entrevista familiar, a gente não tem acesso, não sabia se esse paciente era doador ou não. Daí entra-se faça essa pesquisa através do CPF desse paciente que está lá em morte encefálica para ver se ele era doador ou se tinha um registro ou não. Mas para fazer esse registro, ele tem que deixar declarado para um familiar. Um familiar é autorizado a falar sobre esse desejo dele. Então hoje a nossa lei vigente no país quem dá a voz final é a família, né? Quem dá o consentimento hoje para a doação de órgãos, para a efetivação, é a família. Mas mesmo que esse paciente tenha essa declaração? Mesmo que o paciente tenha essa declaração. Porque não é um documento que não é igual a um testamento, sabe? É uma situação. Isso ajuda a família a repensar. Poxa, ele teve o trabalho de sair de casa, ir até o cartório, mostrar o desejo dele. Então isso ajuda a família a pensar. Mas a legislação apenas determina a intenção. A intenção. Não a definição. Não a definição. Acho que é só interessante falar sobre isso assim, e desmistificar um pouquinho a questão desse processo de avaliação da morte cerebral, da morte encefálica, né? Isso é um processo muito rigoroso, que a gente tem um protocolo de atendimento. Se no meio do protocolo tem alguma coisa que a gente fica na dúvida, que talvez possa atrapalhar a avaliação do protocolo, a gente não abre o protocolo, a gente não segue com o protocolo. Então, assim, tem um exame de sangue que me atrapalha fazer a avaliação do protocolo, a gente não segue. Então, é um processo bastante rigoroso. As pessoas envolvidas são muito, enfim, muito sérias, as coisas são muito protocolares, não tem o que a gente burlar ali do sistema, fica tudo registrado. E acho que isso é importante passar assim, para as pessoas, que desmistificar que, né, às vezes tem um pouco de receio, mas será? E às vezes quando tu vai passar notícia também de morte encefálica, as pessoas ficam... é difícil assim de tu transmitir às vezes essa informação, mas acho que é importante as pessoas saberem isso. Acho que tem esse protocolo que é bastante rígido, e tem pessoas que nem o James, assim, que acho que se beneficiam muito assim de um ato, que eu digo que é um ato de solidariedade, de amor, porque as pessoas que conseguem dizer um sim no momento que é tão difícil, que é uma perda familiar, né, em geral é uma perda que não é por uma doença crônica, em geral uma perda mais súbita, eu digo que eu sempre me emociono, assim, acho que a pessoa que consegue dizer sim nesse momento e consegue ter a clareza de poder ajudar outra pessoa, né, que nem eu digo assim, a gente olha pessoas que nem o James, olha os pacientes sendo reinseridos, e que nem o James fazendo uma baita diferença aqui para nós no Sul, nessa questão educacional, isso modifica, né, então a gente não, acho que a pessoa que doou o coração para o James não modificou a vida do James, né? Fez com que o James pudesse propiciar e modificar a vida, acho que, de várias outras pessoas fazendo o trabalho que ele faz hoje. Então, acho que pensar nisso, que não é uma pessoa, é uma vida, é uma família, e acho que são várias outras coisas que a gente repercute nisso quando a gente consegue dizer um sim.
E doutora, trazendo toda a importância também da campanha do Setembro Verde, dessa conscientização sobre esse ato solidário que tu referiste, o quão importante, na verdade a pergunta é, quantas pessoas podem ser salvas por uma doação? A gente diz que 1 salva 8, né? Então, 1 salva 8. Então, claro que não é uma regra, a gente faz uma avaliação, às vezes pode ter alguma contraindicação de algum órgão. Pode chegar a salvar 8 pessoas. E a gente tem avaliação minuciosa de cada órgão, mas é isso que a gente tem de dados. Mas tu ia complementar alguma coisa, James? Não, eu ia fazer a pergunta para o James sobre esse teu trabalho atual junto à Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Eu te pergunto se é feito um acolhimento, um acompanhamento prévio ao transplante, pós aos pacientes que são transplantados. Como é que funciona exatamente o trabalho do núcleo? O núcleo, especificamente, ele não age no pré-transplante, né? Hoje a gente faz o nosso trabalho hoje é trabalhar na questão da conscientização, na formação dos profissionais, na qualificação dos profissionais com cursos, que é o curso de identificação de morte encefálica, de comunicação de más notícias, de coordenadores de CIDOTs. Então, assim, nesse núcleo, o núcleo funciona nesse acesso para os profissionais. E para a sociedade, na situação de sensibilização. Nas escolas, a gente tem esse projeto, o NESDOT, ele entra dentro do projeto o PSE, que é um projeto federal, que é o Plano de Saúde, o Projeto de Saúde na Escola. Então a gente tem acesso às escolas também para levar essa conscientização dentro da educação fundamental, médio e universidades. A gente trabalha especificamente com esse público mais jovem, infantil também, para que leve isso para suas casas. Então a sensibilização é nesse sentido, tanto na parte profissional quanto para a sociedade. Não é simplesmente, eu particularmente penso assim, não adianta eu qualificar os profissionais da área da saúde e não sensibilizar a sociedade. Não adianta eu sensibilizar a sociedade sem ter profissionais qualificados. Então essa é uma preocupação que nós temos quanto Secretaria de Saúde e pensar nesse sentido, porque são vidas e vidas precisam ser atendidas de uma forma melhor. E o atendimento humanizado faz toda a diferença, eu falo bastante isso. O atendimento que eu tive na Santa Casa foi diferente, foi diferenciado, onde toda a Santa Casa, todo o complexo, participou do meu processo de espera para o transplante e comemorou quando chegou ao meu coração. Assim, a gente tem relato de profissionais que estavam em casa na noite de Ano Novo, que quando chegou a notícia no grupo que eles faziam parte, que chegou o coração do James, eles se emocionaram. Teve uma que estava fazendo uma brincadeira em família de rolha, que fazia parte da Liga de Transplantes, são núcleos, são acadêmicos da saúde, que fazem essas ligas também, que participam, que desenvolvem bastante esse projeto de conscientização, que ela tirou uma foto que estava com a marca na testa da rolha ali, né? Então, são esses processos. Eu acho que, como a doutora Joana falou aqui, até me emocionei, porque essa família doou para salvar a minha vida. E não salvou só a minha vida. Salvou a vida da minha família e de outras pessoas também. E fez com que isso pudesse levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu falo, o meu comprometimento com a temática hoje é de levar esse conhecimento, levar essa informação para a sociedade, que um transplante, que uma doação de órgãos salva vidas e a gente pode fazer muito melhor para a nossa sociedade. Excelente. Muito mais. Doutora, a gente está chegando nos últimos minutos do nosso programa, mas eu ainda gostaria de lhe perguntar que tipo de recado dá para deixar para quem sofre com uma doença cardíaca, tem o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, mas acredita que um transplante é algo de outro mundo, é algo que talvez seja quase um diagnóstico de morte. Quem tem esse medo, que tipo de recado dá para deixar para essas pessoas? Eu acho que a gente, tendo essa condição, acho que quem tem insuficiência cardíaca fica numa condição muito limitada, né? Então, achando que às vezes a gente não tem muita esperança do que fazer, né? Então, a gente às vezes chega até um patamar de tratamento, mas o transplante não é assim, parece uma coisa
né, falar sobre isso, e quando a gente propõe isso, trocar o coração é uma coisa que assusta um pouco, mas é um procedimento cirúrgico muito semelhante, claro que é um procedimento mais extenso, a uma cirurgia cardíaca também. Então, é mais extenso, mas é muito semelhante à cirurgia cardíaca. E isso não é uma coisa que a gente, né, faz, a taxa de sucesso é uma coisa bastante relevante, assim, então não é uma outra coisa. Não é uma coisa de outro mundo, é isso que eu quero dizer. Mas acho que quem tem a sua doença avançada e que tem sintomas, acho que é uma coisa a ser considerada. Claro que não é para todos que a gente pode oferecer, a muitos pacientes, isso é uma coisa que eu acho que é importante também a gente salientar. Muitos pacientes às vezes chegam muito tarde para nós, assim, para avaliar. A gente tem nosso ambulatório de insuficiência cardíaca e transplante ali na Santa Casa, a gente tem um pool de pacientes e para muitos a gente também queria ofertar esse tipo de terapia e às vezes a gente não pode porque tem uma contraindicação quando a doença passa de avançada para muito avançada, às vezes a gente não consegue chegar ao transplante cardíaco. E isso é uma coisa que às vezes a gente fica muito triste. Às vezes tem pessoas jovens, que nem o James, que a gente não tem o que fazer, né? A gente só tem que dar remédio e melhorar um pouquinho a qualidade de vida, que às vezes fica muito ruim. Então, acho que quem tem insuficiência cardíaca, procurar atendimento, está sempre em acompanhamento com o seu médico, está sempre observando se a doença não vai progredir, para que quando a gente acha que a coisa está descendo a ladeira, que eu digo, a gente possa fazer intervenções, começar a conversar mais precocemente, porque como o James bem falou aqui, quando a gente começa o processo de avaliação para transplante, ele é bastante extenso, então não é uma coisa que a gente faz em 2 dias, né? Então, até o Faustão, ali na internação, ele internou, eu não sei em que momento iniciar o processo de avaliação dele, mas eu vi que desde a internação até o processo de avaliação, acho que foram umas 3 semanas ali. Muito provavelmente ele já tinha alguma coisa de pré-avaliação que ele já vinha fazendo com o médico dele. Então, assim, tem esse diagnóstico, não dá para ficar longe do médico, tem alguma piora, a gente tem que estar conversando sobre isso. E a insuficiência cardíaca em si, ela é uma doença grave, que ela pode levar o paciente, mesmo quando ele está em estágios um pouco mais compensados, digamos assim, à morte súbita, né? Então, a gente tem que estar olhando para isso, rediscutindo as diretivas do que a gente vai fazer para cada paciente, falando, às vezes tem pacientes que eu estou acompanhando que eu digo, o transplante ainda não é uma realidade para você, mas talvez daqui a algum tempo isso vai ser. Então, a gente já vai fazendo algumas avaliações para que quando se chegar nesse momento, a gente já tenha algumas coisas preparadas. Se a gente não chegar nesse momento, que bom, a gente vai levando mais adiante. Mas acho que não ter medo e conversar, ser bem aberto com o médico que está acompanhando para que a gente possa oferecer a vida de volta, né? E qualidade de vida, acho que especialmente. Sobre qualidade de vida, o James também já passou bastante dos recados sobre conscientização, depoimento da trajetória pré-transplante e pós-transplante, James. E tu tem também emoções aí com o teu núcleo coordenando, né? Emoções sendo pai também. Mas eu quero te perguntar sobre, lá no início do programa, tu disse que o teu time também acelerava o teu coração. Eu quero saber qual é o teu time e se ele está te dando muitos problemas, muitos batimentos acelerados ultimamente. Eu só vou te dizer uma coisa, seremos tri da América. Também é Fluminense você? Não, eu sou colorado. Então tá bem. Pois é, tinha o Fluminense. Fluminense. Sou colorado. Tá ótimo. O coração aguenta Tá agora qualquer coisa. Né? No processo eu fui proibido de assistir o jogo. Olha aí, viu? Então a gente se despede nesse alto astral, que é como o pessoal deve levar a vida aqui, porque o transplante traz isso, a qualidade de vida. O James é um exemplo, um personagem, e que hoje é engajado na causa e muda, transforma a vida de muito mais pessoas, assim como também quem doou para ele esse coração transformou a vida dele e está possibilitando transformar muitas outras vidas, né? Então eu agradeço aos nossos especiais convidados de hoje, obrigado James pela participação e obrigado e seja bem-vindo sempre aqui à TV Câmara. Nossa, eu que agradeço a oportunidade e como eu sempre faço, eu agradeço a minha família doadora. Obrigado pela oportunidade, salvou a minha vida e a vida da minha família. E obrigado pela oportunidade, doe órgãos, salve vidas. Doutora Joana, também muito obrigado pela participação hoje no TV Câmara Entrevista. Obrigada pelo convite para falar sobre esse assunto e estar aqui presente aqui com o James. E, enfim, acho que a mensagem é essa, doe órgãos, doe vida, porque a gente consegue perpetuar muito mais do que uma vida, né? Acho que a gente consegue perpetuar, enfim, espalhar o amor por aí, espalhar bons sentimentos, que é isso que a gente quer, que
pessoa se reinsira e volte ativa assim com o James. Importante deixar claro que você é um doador, usar os mecanismos que o James passou aqui durante o programa que possibilitam essa clareza e também conversar com a sua família sobre essa questão. O nosso programa fica por aqui e para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima edição.